São muitas as preocupações que afligem o cidadão nessa época do ano. Agora no inverno é comum o uso excessivo de energia, além de muita chuva acompanhada de frio. Por causa disso, nessa edição do Câmara no Ar, nós conversamos com o Corpo de Bombeiro de Caxias do Sul, que vai nos dar dicas importantes para lidar nessas situações. Além disso, visitamos uma área de vulnerabilidade social em Caxias. Acompanhe agora o Câmara no Ar com dicas de segurança no inverno. Toda a construção necessita de manutenção periódica, né? Então é importante que se observe nesse período aí que a gente sabe que a precipitação de chuva é maior, que seja feita uma avaliação, uma limpeza nas calhas para que essa água escoe rapidamente do telhado. Às vezes um plástico, um pedaço de jornal ali que acumula na saída da água do telhado pode fazer com que essa água seja jogada toda para dentro da nossa residência, do nosso estabelecimento. Então um pedacinho de plástico pode causar um dano imenso à nossa residência em virtude da inundação. Então é importante que se faça periodicamente limpeza do telhado, limpeza das calhas, observar esses aspectos relacionados também à drenagem da água para eliminar, para que ela vá embora de maneira natural. A gente tem um relevo que propicia isso também, que é o escoamento natural de fácil maneira. Porém, as encostas que a gente tem que escoa a água fácil pode provocar grandes erosões pelo escoamento da água e também com essas erosões alguns deslizamentos de encosta que pode trazer muitas vezes a residência junto. Se a gente está localizado numa região de risco, né, todo mundo sabe o que é uma região de risco de deslizamento. São as encostas mais íngremes e os terrenos mais de aterros, de fácil infiltração de água, né, que tem uma segurança menor ali de estabilidade. Então são locais instáveis. Então, nesses locais é importante que se faça de forma preventiva, muros de arrimo, que é aquelas contenções para fazer uma segurança desse barranco, para evitar que ele desça, dando maior estabilidade à residência que ali está construída. A canalização de calhas de toda a água proveniente dos telhados, que é a água que desce em grande quantidade e escorre com mais força no terreno, né, provocando maior infiltração e maior erosão. Aquele ponto já está encharcado. O volume de precipitação de chuva vai encharcar muito mais esse local. Isso vai fazer com que haja o deslizamento dessa terra em virtude do peso excessivo ali colocado pela umidade, né? Então, a canalização do esgoto é extremamente importante para melhorar a segurança do local. Aí, o pessoal tem feito escavação, isso está provocando o assoreamento do solo. Já aconteceu de casas penderem, vento arrancarem, e até pela questão que o pessoal não tem conhecimento disso aí, e depois
Depois eles fazem uma coisa errada, é um problema de habitação. E como a gente entrou aqui no bairro que ele tinha muitos processos federal por questão de área verde, coisa e tal. E já é uma coisa irregular. Porque se dá chuvarada, uma vez que nem deu chuvarada no verão, que essa estrada aqui, cara, cobriu de água e se desceu, ela levando isso, ela nem correu mais nessa jeta, ela só corria só no círculo, nos lugares onde de ondulação, que teve muros aí que arrancou. Por que arranca? Arranca porque vai indo pedra, vai indo madeira, vai indo lixo, vai indo tudo, e o pessoal cria uma polêmica, mas eles não procuram de pegar e ver que muitas vezes o erro tá mesmo, tudo tá mesmo gerando um erro brabo e ocasiona isso aí. Primeiramente veio muita ajuda para esse bairro aqui, só que teve muita coisa ilegal aqui, muito irregular, porque tinha pessoas que trabalhavam dizendo que iam trabalhar em prol do bairro e muitas vezes faziam coisas que não deveriam fazer. Então, a falta de educação é meio caminho, sabe? Meio caminho de atraso, já é metade do atraso do que tu tá reivindicando. Uhum. Pois agora, gente, temos a esperança que o pessoal vai pegar e vai fazer canalizar esses esgotos aqui. A gente está numa expectativa meio grande, e é um bairro grande, é um bairro que hoje, em torno com o pessoal, com esse bairro novo que cresceu aqui do lado, as 3.600 moradias que estão dentro desse bairro, porque isso aqui é 25 hectares de terra. E a gente tem o risco relacionado a emendas mal feitas, conexões mal feitas que geram calor. E todo o ambiente, toda a situação que gera calor, isso possibilita um início de um incêndio, porque esse calor gerado vai aquecer combustíveis ao redor, como madeira, a própria poeira do ambiente acumulada, ela se torna combustível através desse aquecimento e vai dar início a um princípio de incêndio que se propaga de forma rápida, consumindo muitas vezes toda a residência. A orientação primária é uma rede elétrica bem dimensionada, segura, bem revisada. Segundo passo, a gente tem uma certa dinâmica dentro da nossa casa para evitar o excesso de aparelhos ligados, que seria o excesso de consumo. Então, digamos que temos uma pessoa no banho. Nesse momento, se evitaria o uso de um ferro elétrico, por exemplo. São dois aparelhos que consomem bastante energia. Tá? O nosso consumo de energia vai ser mais alto e a sobrecarga da rede também vai acontecer. Então, por mais dimensionada que seja a rede, nós estamos sobrecarregando ela de forma a conduzir muita energia em virtude do consumo simultâneo desses aparelhos. Relacionado a incêndios, temos nessa época, relacionado a incêndio, temos os fatos do lençol térmico, que a gente já comentou, dos curtos-circuitos em virtude da sobrecarga elétrica, que são os maiores vilões do risco incêndio. Os aspectos do uso de estufa, lareiras e fogão a lenha, que são os aquecedores de ambientes em virtude do frio, né? E aí vem toda a questão do descuido, que é o maior vilão, o descuido e o desconhecimento. Muitas vezes ocorre a má instalação dessa lareira e desse fogão a lenha, né? Onde eu tenho uma casa de madeira e vou instalar um fogão a lenha e instalo o chaminé, que é de metal, encostando na madeira da casa. Esse chaminé vai aquecer durante o uso do fogão e vai aquecer a madeira. A madeira todo mundo sabe que é um combustível que queima com facilidade. Basta ter o calor necessário e o oxigênio já está presente ali, a gente vai ter um princípio de incêndio, por um desconhecimento da instalação desses equipamentos. Também é importante que haja uma orientação, né, quanto ao uso dos extintores, que o extintor é um equipamento que foi desenvolvido e destinado para combate de princípios de incêndio.
Então, eu me vejo numa situação de emergência, o incêndio ainda é pequeno e eu consigo contornar a situação com o uso de um pequeno extintor de incêndio. Então, a gente tem o equipamento de extinção de incêndio. Aqui nós temos um equipamento novo, não foi recondicionado ainda, então ele traz este selo do Inmetro com uma coloração amarelo-rosado, então é um mais rosinha, né? No caso de um equipamento que tenha sido feito manutenção, ele vai trazer o selo do Inmetro uma cor verde azulada. Então já tem como distinguir o equipamento que foi adquirido novo do equipamento que foi feita a manutenção anual. Então, é necessário que se faça manutenção neste equipamento anualmente. Aqui nós temos a aplicação desse extintor. Então ele é aplicável nas classes A, B e C de incêndio. Então nós temos combustíveis sólidos na classe A, combustíveis líquidos na classe B e combustíveis energizados na classe C. Por que esse extintor é destinado a essas três classes de incêndio? Porque ele não conduz energia, porque ele tem uma dinâmica boa de abafamento e consegue combater incêndio em materiais combustíveis líquidos, e também ele tem uma peculiaridade que também combate incêndio nos sólidos combustíveis, que seriam madeira, papel, etc. Então esse extintor é igual ao extintor que a gente tem no nosso veículo. É um extintor de pó químico tipo ABC, que a gente chama, que é o que a norma, a lei recomenda que seja usado nos veículos. E acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, nosso telefone de emergência, ou através do nosso telefone convencional também, que é o 3223-6555, tá? Que vai ter o acionamento direto da nossa equipe de emergência, que está prontidão 24 horas para esse atendimento. Inverno também é tempo de ajudar ao próximo, e é nessa época do ano em que os mais necessitados precisam se aquecer. E é com calor humano que isso é possível. São inúmeras as campanhas de arrecadação de roupas e alimentos que ocorrem no inverno. A sua participação é fundamental para garantir que as pessoas que menos têm também tenham o que usar e possam passar um inverno mais quente e confortável.